Instituto Ler para Crescer é uma instituição que leva incentivo à leitura e educação ambiental para periferias da cidade de Manaus e também, através do Barco Biblioteca, chega às comunidades ribeirinhas mais distantes da área urbana da cidade. Nesta viagem, o Barco Biblioteca saiu de Manaus e foi até o município de Iranduba, que fica a cerca de 13 quilômetros da capital. E em seguida, fomos com um pequeno barco rumo às comunidades ribeirinhas que ficam próximas ao município. A primeira a ser visitada foi a comunidade de São Lázaro. Então, nas comunidades ribeirinhas a gente viaja com barco, do Ler para Crescer. E com o barco a gente leva o incentivo à leitura e o brincar principalmente, mas também a gente tem a bandeira da educação ambiental. No ano passado nós visitamos 15 comunidades levando a mensagem do Guardião das Florestas, do Curupira. Esse ano a gente está levando a mensagem do ABC dos animais, da importância de não jogar lixo no rio, também da ideia da criança ser responsável também pela natureza. Então a gente... Sempre, tudo que a gente faz no Ler para Crescer parte dos livros, da leitura. E aí a gente, com o teatro, a gente consegue também passar essa mensagem da preservação ambiental. Vocês fazem reciclagem também? Por exemplo, nessa atividade do barco, depois da peça, a gente já faz uma atividade de reciclar garrafa PET, transformando em brinquedos. E as crianças ficam encantadas, realmente. Ao chegar nas comunidades, logo os voluntários saíram de porta em porta convidando as crianças para a grande festa. E não importa a quantidade, o que vale é levar essa meninada a desenvolver o prazer pela leitura. Por exemplo, no Ler para Crescer a gente desenvolve a atividade da leitura animada. A gente busca o prazer de ler. Não, eu vou aprender o alfabeto, eu vou aprender a juntar as sílabas, eu vou aprender a ler, a escrever. Isso é muito importante. Mas o nosso objetivo maior é incentivar a leitura por gostar de ler. Então a gente tem as atividades de empréstimo de livros, Crianças, por exemplo, que tinham muita dificuldade em aprender a ler na escola. E com essa atividade da leitura animada, do empréstimo de livros, das rodas de leitura, da mediação de leitura, tinham vontade de aprender a ler para poder conhecer o acervo, fazer essa experiência também sozinha de leitura. Então, muitas crianças aprenderam a ler porque se sentiram motivadas a conhecer através da nossa metodologia. Que a gente vem aqui e apresenta a leitura de uma forma lúdica, E a gente percebe que quando a gente retorna às comunidades, que crianças que não sabiam ler, a partir do momento que a gente instiga, que o nosso papel é instigar, e como você disse, o tempo aqui é muito curto. Então a gente não tem tempo para fazer todo um passo a passo, todo um trabalho de acompanhamento, mas o nosso papel aqui é instigar. Então eu acredito que sim, A partir do momento que a gente vem aqui e apresenta de forma lúdica, desperta esse interesse. As crianças que não sabem ler, elas já se animam, já procuram aprender, e as que já sabem, vão adquirindo esse gosto, e quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, E é uma troca, é um ensino-aprendizagem, Tanto para eles como para a gente que viemos aqui. A presidente do Instituto fala sobre a inspiração na metodologia de Paulo Freire. Paulo Freire fala que ninguém educa ninguém. E não se educa realmente. O aprendizado é uma troca. Se hoje eu venho aqui fazer atividade com essa comunidade, com essas crianças, eu vou levar algo, eu vou aprender algo com essa criança. Eu vou ter uma relação horizontal com ela, Não vou ser eu que ensino, ela que aprende. Essa troca. E ele fala muito também da construção, de cada um construir, porque cada ser é diferente. Eu tenho um método de aprendizado, que tem o teu método de aprendizado, uma pessoa é mais visual, outro... Então ele veio, há anos atrás com essa proposta de uma educação diferenciada e da pessoa como um protagonista, desse ato de aprender. E então a gente se baseia na pedagogia do oprimido também, porque a gente, nas periferias, por exemplo, nós temos a experiência numa das periferias, que é muito tráfico de drogas, pobreza, violência, que um lugar onde ninguém quer ir. Então, Paulo Freire fala, estar com o oprimido, viver com ele, chorar com ele e lutar com ele.
Então a gente também faz muito inspirado nessa luta, né? Na luta pelos direitos, na luta pela conquista de direitos dessas crianças, desses adolescentes e suas famílias. Eles nos contam sobre o impacto que as atividades realizadas pelo Instituto causam na vida social e acadêmica das crianças beneficiadas. Tem muitas crianças que agora desejam fazer faculdade, que antes não tinham esse sonho. Muitas delas agora manifestam esse sonho. E como eles são pequenas ainda, ou adolescentes, tem todo o tempo para preparar-se a este sonho. E também os pais, vimos bastante diferença nos pais, porque as crianças levam para casa esta mensagem que passa da Olhar para Crescer, ligado à ecologia, uma abertura a este mundo da universidade, o estudo, o livro em geral como uma coisa linda, que abre um mundo diferente. A gente fala assim, né? Fazer o bem faz bem, né? Sempre a gente escuta essa frase. Realmente, o bem que você também, como pessoa humana, de estar com essas comunidades, também de ver que as crianças estão ali ávidas pelo aprender, pelo conhecer. E é um retorno, é uma gratificação que te diz assim, que bom domingo eu pude vivenciar na minha vida, oferecendo o meu tempo, oferecendo o meu sorriso, o meu carinho para as crianças, né? No Instituto Ler para Crescer, quando alguém vem, né, e pergunta qual é a pedagogia de vocês, eu falo, é a pedagogia do amor, né? Então a gente leva o amor e, claro, quem ama recebe amor. Então é assim que essa é a nossa contribuição em retorno. E a gente já agora, por exemplo, como o nosso trabalho iniciou em 2006, nós já temos crianças que têm 12 anos agora, né? São maiores já. E aí eles dizem realmente, eles já dizem, eu quero fazer a universidade disso, eu sonho também em ser um voluntário do Ler para Crescer para ajudar outras crianças como eu fui ajudado. Então isso é um grande retorno. No próximo bloco, vamos ver como o voluntariado faz a diferença para que o objetivo do projeto, que educa e incentiva crianças ribeirinhas à leitura, seja alcançado. Voltamos já já com mais Conhecer e Aprender para você. Não sai daí! Sou o professor Carlos, sou professor de psicomotricidade aqui na Bebê Bombom. A nossa linha de pensamento é uma criança que aprende de corpo todo, aprende melhor e leva isso para o resto da vida. E a nossa aula, como vocês podem observar, ela trabalha muito o movimento, que a criança tenha o prazer de se movimentar, de reconhecer o seu corpo no espaço e possa ter uma maior diversidade de movimentos. A gente aprende, tanto trabalha fisicamente, com a parte motora, quanto a mente, com os trabalhos, com os jogos, com a recreação. A gente faz com que tudo que a criança possa desenvolver da melhor maneira, tanto fisicamente como mentalmente. E ela tenha prazer de querer voltar e estar na escola. Que uma criança que aprende com o corpo todo, ela aprende bem melhor e leva isso para o resto da vida.